seus últimos anos de vida, Scott Fitzgerald teve um relacionamento com a jornalista Sheila Graham em Los Angeles. Uma jornalista famosa, ela se sentia, no entanto, inculta para frequentar os círculos intelectuais em que Scott Fitzgerald transitava. Humildemente, ela pediu que o escritor a aperfeiçoasse, aprimorasse a bagagem cultural dela. Ele fez isso, e Sheila Graham sabiamente registrou tudo isso em um livro publicado após a morte de Scott Fitzgerald. O livro é, na prática, um manual de formação literária feito pelo grande escritor americano. Eu peguei algumas dicas de Scott Fitzgerald nesse livro, adaptei para a minha realidade, testei e vou compartilhar com vocês agora, porque elas funcionaram muito comigo e certamente vão funcionar com vocês também. Meu nome é Douglas Lobo, bem-vindos ao meu canal, onde a literatura é vista por um escritor. O livro de Sheila Graham sobre o processo de aprendizagem dela com Scott Fitzgerald se chama College of One, Universidade de um Só. Ela retrata um processo de aprendizagem bastante complexo e refinado, complexo demais para ser tratado em vídeo, mas a parte especificamente do sistema de leitura que o Scott Fitzgerald fez com que ela adotasse, dá para tratar tranquilamente nesse vídeo, evidentemente com algumas adaptações que eu fiz, mas que eu já implementei e eu já consigo ver os resultados e, portanto, eu vou compartilhar com vocês. São, no caso, 5 dicas de como melhorar a nossa leitura de livros. Vamos a elas. Dica 1, alternar leituras de ficção com leituras de não ficção. Eu sei que isso pode parecer banal, porque muita gente que lê já faz isso na prática, né? A maioria dos leitores contumazes, eles leem obras de ficção e obras de não ficção, muitas vezes ao mesmo tempo. Qual é o grande lance do sistema de Scott Fitzgerald, que eu achei fascinante, que melhorou muito minha leitura? A obra de não ficção, ela não precisa ser lida toda. Na verdade, você lê uma quantidade X de páginas, eu, no caso, trabalho com 1/3, mas pode ser mais ou pode ser menos. Separa a leitura da obra de não ficção que eu estou falando é história, sociologia, jornalismo, etc. E aí você vai para uma obra de ficção. E essa obra de ficção, você não para. Você lê ela até o fim. Quando terminar a obra de ficção, você volta para aquela obra de não ficção que não foi lida ainda e você lê, mas você não termina. Você lê só um pouco. Interrompe, vai para uma obra de ficção, lê a obra de ficção completa. E aí volta para a obra de não ficção. Entre esse processo, você pode incluir, especialmente depois que terminar a obra de não ficção, um livro de poesia, e aí você lê ele todo também. Ou seja, o Scott Fitzgerald não endossava a leitura simultânea, ele endossava a leitura, vamos dizer, sequencial, mas com os livros de não ficção não necessariamente sendo lidos na sua integridade. E eu entendo perfeitamente isso. Ele não explica o porquê, mas depois que eu comecei a aplicar, eu entendi o motivo. A obra de ficção e a poesia, elas são um todo. Então, o ideal é que elas sejam consumidas sem interrupções e sem alternância com outros tipos de leitura. A obra de não ficção, ao contrário, a leitura dela não é prejudicada pela interrupção. Quem fizer isso vai sentir isso perfeitamente. Porque você deixar um romance de lado para ler outra coisa, para depois voltar para o romance, você sente o prejuízo. Porque você saiu daquela atmosfera, vamos dizer assim. O ideal mesmo seria a gente conseguir ler o romance de uma vez, de uma sentada só. A gente tem um dia todo disponível para ler um romance inteiro, por exemplo, mas isso não é possível. Mas, ao menos, você pode reduzir esse dano disruptivo ficando só naquele romance. Então, na segunda você lê o romance, na terça você lê o romance, na quarta você lê o romance, na quinta você lê o romance, na sexta você termina. Pronto. Aí você vai para a obra de não ficção. Isso é uma dica fundamental. E poesia, a mesma coisa. Embora a poesia, realmente, você possa ler as poesias de modo isolado, um livro de poesia, especialmente se for uma obra, vamos dizer, original do autor, no sentido é realmente como o poeta lançou o livro, não é necessariamente uma antologia, né? As poesias, muitas vezes, elas estão reunidas naquele livro por um motivo. Às vezes existe uma harmonia temática.
ou às vezes uma harmonia sonora. Então, é importante também que um livro de poesia seja lido com o mínimo de interrupções também. Então, essa é a dica 1, vamos para a dica 2. Tentar que todos os livros tenham algo em comum. O autor, o contexto histórico, o estilo literário, os temas. Isso aí significa o quê? Que quando você alternar entre ficção e não ficção, tente fazer uma coerência entre esses livros. Essa coerência pode ser, por exemplo, no caso da ficção, ler 3, 4 livros do mesmo autor, pode ser. Mas o mais interessante é quando você faz essa identificação na obra de não ficção. Então, por exemplo, um autor tal, né, ele escreve sobre a França do século XIX. As histórias dele são ambientadas na França do século XIX, um ficcionista. Então, na sua não ficção, tente ler ou sobre a França do século XIX, ou sobre os pensamentos que circulavam no século XIX. Tente ler a biografia do autor, do ficcionista que você está lendo. Tente ler ensaios literários sobre o tipo de ficção e o tipo de escola literária que o ficcionista está escrevendo, etc, etc. Então, estou lendo aqui Dostoiévski, mas então a minha não ficção vai ser a história da Rússia, ou a história do realismo russo, o realismo literário russo, ou a política da Rússia na época, porque repercute nos livros do Dostoiévski. Então, quer dizer, ter algum nível de coerência entre as suas opções literárias. E a poesia, o livro de poesia que você vai inserir também teria que dialogar com isso. Isso não é necessariamente algo fechado, pessoal, porque leitores, né, nós leitores nos conhecemos e às vezes a gente fica de saco cheio de estar transitando muito no mesmo universo, a gente gosta de dar uma quebrada, né? Então, isso não é necessariamente uma regra rígida, mas é interessante fazer essas harmonias, porque suaviza a absorção das ideias pelo cérebro, né? O nosso cérebro tende a gostar de harmonias e não de dissonâncias, vamos dizer assim. Dica 3, ler de modo ativo, tomando notas, fazendo associações, avaliando. Isso é fundamental. A Sheila Graham, quando ela lia os livros, porque ela lia os livros da biblioteca do Scott Fitzgerald. Ela lia os livros e ela via as anotações que o Scott Fitzgerald fazia nos livros. Fossem ideias que ele tinha para histórias que ele ia escrever, seja ele fazendo a associação anterior que a gente já fez. Então, às vezes, ele estava lá numa obra de ficção e ele remetia para uma obra de não ficção, remetia para o contexto histórico, para alguma coisa que ele tinha aprendido na obra de não ficção. Muitas vezes fazia julgamentos de valor, também tem isso, né? Ele dizia lá se ele achava que o livro era bom ou não e por quê. E ele também dialogava muito sobre os livros com a Sheila. Porque isso também é parte da leitura ativa, né? Você falar dos livros. Então, por exemplo, quando você fazer um vídeo no YouTube, por exemplo, falando de um livro, isso é parte da leitura ativa. Você está dialogando, né, a partir do livro. Dica 4, ler com alguma rapidez, de modo a ter uma sensação de progresso. Isso é uma coisa mais minha do que do Scott Fitzgerald, eu reconheço, porque ele não trata aqui necessariamente, até onde eu me lembro, de rapidez de leitura. Não era algo que preocupava ele. E a gente sabe, né, pessoal, que, assim, se preocupar muito com a rapidez de leitura é danoso. É danoso para qualquer leitor. Mas a gente também sabe, né, pessoal, que enerva pessoas que leem, que são, vamos dizer, slow readers, né, leitores lentos como eu, enerva quando passei 2, 3 semanas, você está no livro só. Como esse sistema do Fitzgerald não permite, vamos dizer, que você interrompa aqui a obra de ficção e a obra de poesia para ler outra coisa, é interessante você ter alguma rapidez na obra de ficção, porque senão você sente que você está estagnado. Você sente que você não está saindo do campo. Então, é importante ter alguma rapidez, agora, claro, evidentemente, com discernimento.
não se leem todos os livros com o mesmo ritmo. Depende do tipo de livro que se está lendo. Então, livros contemporâneos você vai ler mais rápido que livros antigos. Livros jornalísticos ou de autoajuda você vai ler mais rápido do que obras literárias. Obras literárias contemporâneas você vai ler mais rápido do que obras literárias do século XIX. E obras literárias do século XIX você vai ler mais rápido do que do século XIV, XV, etc. Então, quer dizer, existe obras de filosofia, por exemplo, necessariamente você vai ler com lentidão. Não há como ler rápido um livro de filosofia. Então, quer dizer, escritores muito densos, muito profundos, né? Você vai ler com lentidão. Então, assim, isso tem que ser bem, você tem que conhecer o tipo de livro que você está lendo e fazer essa adaptação. Mas, assim, evite ficar muito tempo no livro, porque isso pode desmotivar você. Vamos prosseguir, então, para a nossa última dica. No caso de escritores de ficção e poesia, além dos livros deles, lê biografias consagradas sobre eles, bem como suas correspondências, de preferência em paralelo às obras. Essa dica dialoga com a dica anterior, que é justamente a da harmonia, da associação. Então, quando você estiver lendo um livro de ficção, um livro de poesia, tente fazer com que o livro de não ficção seja uma biografia ou um livro de correspondências, né, do escritor de ficção ou do poeta que você está lendo, porque aí você vai mergulhar no universo desse autor, e isso vai te dar uma sensação não só de, vamos dizer, de harmonia de tema, mas também uma sensação de que você sabe realmente quem é esse autor. E sem falar que ler a biografia do autor e ler a correspondência do autor, muitas vezes ajuda você a apreciar melhor a obra literária dele. Então, essas são as minhas dicas de leitura, que eu tirei a partir do sistema do Scott Fitzgerald, com algumas adaptações minhas, e tente implementar aí, depois me diga se funcionou. Eu tenho muito interesse em saber se funcionou, porque para mim funcionou. O meu modo de ler mudou quando eu apliquei essas dicas. Elas parecem simples, mas quando você aplica, muda o seu modo de ler livros. Então, isso foi bom para mim e eu espero que seja bom para vocês também. Foi um prazer tê-los aqui. Até a próxima. Obrigado.